Buenos dias, Matosinhos. Estamos Olha, lá na praia. Já estamos, E por acaso tudo. hoje está um dia de verão. Olha os aviões lá atrás. Verão! Há muito tempo, não temos tempo para fazer vídeos, blá blá blá, essas coisas todas. Todos vocês já sabem. Vamos fazer mostra-me o teu, que eu mostro-te o meu, Tu o meu. mostra-me o meu, que eu mostro-te o teu. 2 vezes. Mostrar livros. Ao quadrado. Queres começar tu? Queres que comece eu? Como é que queres Posso começar? começar eu? Então começa tu. Então pronto, o que é que eu li? A Conspiração do Violino, de Brandon Slocumb. Isto foi parceria o ano passado, porque as regras entretanto mudaram das parcerias e ficam já a saber que não vou falar mais de livros da Infinito Particular Não és parceira. oferecidos. Não sou parceira, deixei de ser parceira. Portanto, eventualmente, se eles aparecerem neste canal é porque eu fui comprá-los. Pronto. O que é que eu posso dizer deste livro? Tem violinos? Tem violinos. Não, porque ele está catalogado. É que está difícil. Ele está catalogado como thriller. Sim. Aliás, o mistério literário mais aguardado do ano. Portanto, e diz o melhor thriller aqui, segundo o Goodreads. Não, desculpa. Não é thriller. Não. Finalista melhor thriller. Não é thriller. Quanto muito será um mistério literário, até aí tudo bem, de desenvolvimento, narrativa lenta. Se a gente riscar isto tudo para o lado e não souber nada disto, o livro é bom, ok? Se formos com elas fixas para o livro, para o thriller, o livro não presta, porque de thriller não tem nada. Se formos... Tem um mistério, o mistério é thriller. Exato, se formos com aquela cena de mistério literário, sim, mais aguardado, não diria. Isso é mas a não é promoção mau. e todos Exato. os livros são Pronto. o mistério mais aguardado do ano. Mas eu entrei neste livro de cabeça a pensar que ia ser um thriller. Portanto, aí desgraçou-me um bocado a leitura, mas até aí tudo bem. Aliás, um livro arrebatador daqueles que se leem de um só fôlego. Se vocês lerem isto de um só fôlego, morrem, porque, como eu disse, a narrativa é desenvolvimento lento. Pronto. Então, mas sobre o que é a história? Começa logo com o desaparecimento de um violino, como o nome indica, a conspiração do violino. Quem escreveu isto escreveu porque é experiência própria, porque fala do desaparecimento de um violino num violinista de raça negra e que fala de todos, depois faz uma espécie de remembering, fala de todos os problemas subjacentes à cor da pele num contexto de música clássica. O que é uma cena que eu nunca pensei, porque lá está, sim, supremacia branca, é não sei quem, não sei o que mais. Focada na Europa, é muito dominada por. Não necessariamente, isso está na nossa cabeça. Pronto, ele está nos Estados Unidos. Pronto, e realmente a vida dele foi bastante difícil pela cor de pele, não tanto por aquilo que ele tocava. E então teve bastantes entraves. Depois há toda a história do como é que tu és negro e tens um violino tão caro, ou tocas violino, ou sabes tocar violino, essas coisas todas. E depois. Exato. Mas os entraves são únicos, exclusivamente por causa da cor de pele. E então, nesse sentido de Black Lives Matter, está muito bem escrito. Sendo esse contexto ou não, está muito bem escrito. Mas o gajo a espreitar pela capa não parece de raça negra? Aqui está meio mulato. Parece asiático até. Não, está meio mulato. Digam de vossa justiça. Eu, para mim, vejo mulato. De qualquer das maneiras, isso não interessa para nada. Isto tem a ver com todas as barreiras daquilo que é diferente ou daquilo que sai do que nós convencionamos como normal. E aí é que está o problema. Esta pessoa teria sofrido muito menos se ninguém ligasse à aparência dele e ouvisse única e exclusivamente aquilo que ele sabia tocar, que era violino, e pelos vistos ele era muito bom. E pronto. Isto acompanha toda a história de roubarem um violino. Quando roubas um violino, obviamente que o violino é um instrumento caro, raro, valioso, tem todo um seguro adjacente, e que, tal, tu estás a querer isto só por causa do seguro, e porque és preto, e mais não sei o quê, e não, isto não vai acontecer, e então mais entraves à história. E pronto, e depois desenvolve, e o fim faz sentido, pronto. Gostei bastante de ler, exceto estava à espera do thriller a qualquer momento, que não aconteceu. Faltou a entrada do thriller. Faltou o thriller. Naquela cena de narrativa mais rápida e mais... e vai acontecer isto e vai acontecer aquilo. Não, foi tudo muito lento. Sim, senhora, a história é uma boa história, só não é thriller. Falar em thrillers.
William Gibson's Spook Country, acabei de ler isto, que dizem que é um thriller de espionagem. Oh! E este de facto dá vontade de ler os próximos. Seguimos várias personagens, uma delas é uma cantora de uma banda famosa, ficcionária, que vira repórter e está a explorar uma coisa sobre arte locativa. E perguntam hoje, o que é isto de arte locativa? Então, a dada altura, quando começou a ser mais tradicional, fazer realidade virtual... É arte local? Não. Quando foi mais famoso começar a fazer realidade virtual, houve algumas pessoas que começaram a fazer isso georreferenciado. Portanto, não só realidade virtual, mas realidade aumentada também. Quando tu vês uma certa posição e recrias uma dada cena ali. Aqui fala da morte de uma pessoa, por exemplo, como um dos exemplos, mas depois fala de mais outros. Coisas decorativas, coisas festivas, coisas que acabam por ser um bocado culto, porque as pessoas querem ir ao dado sítio, encontrar aquilo e ver aquilo e... Pronto, então fala muito deste tipo de arte. É uma nova arte digital. Quando o senhor escreveu não estava muito em voga. Entretanto, começou toda a gente a ter iPhones, ficou um bocado mais comum. Depois houve o hype todo do VR e AR do 5, 6 anos atrás, que houve um grande investimento nisso. É um bocado à conta do Pokémon Go. Lembras do Pokémon Go? Reality, right? Sim. Pois. Lembras do Pokémon Go? Foi uma grande mania. Sim. Houve um grande investimento em realidade virtual à conta disso. O Facebook meteu-se na realidade virtual. Houve um hype enorme e depois morreu. E tá, montes de empresas que foram fundadas nessa altura estão a despedir pessoas e não sei o quê. Mas a realidade virtual continua a existir. A realidade aumentada continua a existir. Continua a ser um campo que é focado. Anyways. É outro dos pontos interessantes focado no livro, mas o livro não é sobre isso. O livro depois tem outras personagens ainda, todas elas bastante interessantes, que é uma das coisas que eu gosto bastante do Gibson, é a maneira como ele desenvolve as personagens antes de as meter na história. Tem um cubano com descendência russa que é pseudo-espião que faz os trabalhos sujos, parte de uma família muito grande de espiões que fazem trabalhos sujos, com uma cultura muito interessante que... tem uma ligação aos espíritos da Terra. Então, a dada altura, quando ele está a tentar entrar na zona para fazer uma coisa muito difícil, não é ele que faz. Os espíritos da Terra tomam conta dele e fazem-no acalmar quando está uma coisa muito estressante e fazem-no andar super rápido, super humano, quando precisa de correr super humano. Já ouvi desculpas piores para tomar drogas. Falar em drogas, há uma personagem que é drogada, que é outra coisa recorrente aqui no Sr. Gibson. Ele já no Mona Lisa Overdrive fez uma personagem drogada também muito interessante. Obviamente. Aqui voltou à carga com isso. E a personagem drogada é o quê? É uma pessoa que sabe traduzir Voltuk, que é uma língua quando estás na... É russo. É uma coisa russa. Então, os cubanos, como foram treinados pelos espiões russos, falavam o Voltuk, lá como é que se chamava. E há muitas pessoas no mundo que sabem ler, escrever essa língua. Quem diria? E um destes drogados justamente sabia isso. Então ele é ali arrastado para o meio desta peripécia de pseudo-espiões. Eu tenho que ler este livro. Sobre isso. Está muito bem contado, é muito interessante nesse aspecto. É o segundo livro da saga Blue Ant. Eu já falei sobre o primeiro, por acaso até está aqui. Então já falei sobre o primeiro, que é o Pattern Recognition. Então, este é o segundo. Convém ler esse primeiro, não é? Não, porque não são... O único ponto em comum é uma instituição que parece ter fundos ilimitados que está a explorar coisas esquisitas que podem potencialmente ser usadas para marketing viral. E aqui paga imenso, no Pattern Recognition, pagar imenso dinheiro a uma senhora para ir explorar uma coisa, para ir descobrir as origens de uma coisa. E aqui há algo similar, pagou outra senhora para ir tentar descobrir as origens, neste caso do senhor que estava por trás da arte locativa, que depois também estava envolvido nas partes de espionagem. 2007, é relativamente recente. Referência temporal. Gosto bastante do Sr. Gibson, tenho andado a ler a bibliografia toda dele. A seguir ao Spook Country há o Zero History, que também já comecei a ler, faz parte da mesma coleção da Blue Ant, portanto deve voltar a ter aqui alguns elementos. Aliás, nos primeiros capítulos vi logo a senhora cantora que aparece aqui, volta a aparecer ali. Pararam que é daqueles que não ficam na mesma altura na estante. Não são do mesmo... Estes foram todos doados, portanto, quer o 1, quer o 2, quer o 3, foram doados por amigos meus, portanto... Pois, certo. Faz como... Já não discorda. Não é? Não.
Não é meia culpa. Aceita. Não é meia culpa. E eu não me chatei com isso, a Cristina que é OCD com essas coisas. Eu agora também não tenho estantes cá em casa, portanto está-se bem. Minha vida é muito triste. Havemos de voltar a ter. Havemos. Quando eu conseguir trazer. Gostei, recomendo, especialmente para quem gosta de coisas de espião. Não é assim muito espião e mortes e não sei o quê. Tem algumas intrigas, algumas coisas interessantes, muitas referências... pormenores técnicos, a cena de arte locativa, tem outros pormenores também ligados com a espionagem em si. Portanto, é interessante, é intrigante nesse aspecto e recomenda-se. Não foi o meu favorito do Gibson, porque eu estou muito habituado ao Gibson das cenas de Neuromancer e Cyberpunk, mas está bem escrito e gostei. Portanto, recomendo-se. Outro livro que eu queria mostrar era este. Portanto, a dada altura, quando o Afonso estava no judo, quando estava a vesti-lo para irmos embora do judo, ele meteu conversa com uma mãe de uma senhora, de uma menina que também vai ao judo, mas na classe a seguir. Portanto, ele fica lá à espera que a menina depois volte do judo e o Afonso mete conversa com ela. E começou a falar com ela, a dizer que gostava muito de tricô e de dinossauros, e ela disse que a filha dela também gostava muito de dinossauros. E a dada altura emprestou este livro ao Afonso. E o Afonso trouxe o livro para casa, nós lemos durante o fim de semana e era muito engraçado. É sobre o que é que aconteceu realmente aos dinossauros. Quando começou a ficar muito frio, eles começaram a fazer tricô. Exceto o T-Rex, porque não consegue. Até te digo mais, é ao contrário. O T-Rex é que tricota porque tem as mãos jeitosas para isso. Eles não estão a ver. E não tiveram... estás a mostrar. Está aqui. Não, nós. Não estou. As nossas caras estúpidas a falar sobre a coisa. Sim. Aliás, vou tentar encontrar aqui quando é que o T-Rex começa a tricotar. Podes pôr todo esse link nos comentários. Isto é um vídeo que eu encontrei aleatoriamente sobre isso. Eles aqui estão a tentar convencer. Isto são os vários dinossauros que existem. E depois o Sr. T-Rex a mentorar os outros. Ai. Foram perguntar-lhe, pode ser tu a tricotar? Ele, estás maluco, vou tricotar. E assustou o coitadinho do outro. Mas depois ele começa a ver, epá, afinal está frio, se calhar devia começar a tricotar. E ele começa aqui a tricotar as coisas. Eu não vou-vos contar o final da história, porque até é engraçada, tem um plot twist no final. O nome do livro chama-se Where Did the Dinosaurs Really Go? Portanto, e é em inglês. E ela pergunta-me, há problema? E o Afonso responde-lhe, we can speak in English. We can speak in English. I understand English. E ela, portanto, a minha representação de T-Rex a tricotar era assim. E eu disse, estás enganada, ele tricota ainda melhor assim. Muito bom. E assim acontece. Vamos, queres pausar o vídeo e falar do outro ou falamos já de raspante? Falamos já de raspante. Então vá. Hoje é ao quadrado. Dose dupla de mostra-me o teu que eu mostro-te o meu. Então eu vou falar de outro thriller. Não estava nada à espera. Este é mesmo thriller? Tu ainda estás a fazer catch-up de Setembro Thrillers. Sim. Mas eu tenho mais para falar. Ele é que não, mas também são thrillers. A Mão que Mata, do Lourenço Ceruia. Isto vem até porque, quando foi o Setembro Thrillers, a Dora disse assim, mas tu não andas a ler ler os nossos? E eu, pois não, eu não conheço as novidades. E então isto diz que é um autor novo, escreve thrillers. E compraste ou foi oferecido? Não, este foi oferecido, olha, por acaso também é da Cultura. Foi oferecido pela Catarina, porque ela leu e gostou muito. E então disse, toma lá, que é para tu leres. E efetivamente o Sr. Lourenço até não escreve mal. Isto é thrillers? Isto é mesmo thriller? Este é mais Cluedo. Estás a perceber? É mais nessa onda. Mas o que eu quero mesmo saber, quando falamos de thrillers portugueses, isto é o thriller do ano ou não é o thriller do ano? Não é o thriller do ano. Ok. Não. Há mais. Ele escreve sempre, pelo que eu ouço, ele escreve sempre num sítio com várias pessoas e anda sempre ali uma cena à volta da morte ou do homicídio e é sempre assim na onda de meio Cluedo. Sim. Em sítios diferentes. Na aldeia, no castelo, este é em Sintra. Cada livro é num local diferente? Sim. E este deve ir lá visitar, fica inspirado e escreve sobre... E este é muito giro porque eu conheço os sítios. Pronto. E então visualizo as coisas muito bem e eu gosto de Cluedo. E então fui ao mesmo tempo com as pistas e tal, tentando perceber, chegar ao fim quem é que... Então foi o mordomo que matou com uma lupa no salão de Não te vou dizer, mas não há mordomo. Há uma mexita, mas ela até morre, não é logo no início, mas morre a meio. Isto não é spoiler. Se calhar suicidou-se. Pronto. Se calhar, não sei, para enganar a malta, não sei.
Pronto, tem também uma história, aí eu já não gosto tanto, porque aquela história quando tens o foco no polícia principal é um bocadinho à semelhança de mistérios e thrillers americanos, que depois fazem aquelas séries todas. Nuno Pomuceno também faz isso. É sempre o mesmo autor nos vários livros. É sempre o mesmo gajo e anda ali à volta, mas a cena não é o meu problema, não é andar ali à volta, é que anda sempre ali e isso tem sempre uma relação humana para tornar, uma relação amorosa para tornar a personagem do polícia mais humano, mais likable, mais ter mais empatia. E mete sempre relações amorosas e sexo à mistura e eu já não tenho idade para isso. Pronto. Moe-me um bocado o juízo. Para mim isso era tudo... Era para cortar. Era para cortar e focar só na história em si, porque tinha muito mais piada. Mas tirando isso, lê-se, foi uma boa leitura, não posso dizer que não. Gostei do desenvolvimento de estar atento aos pormenores e às pistas do género. Mas a lareira tem cinza. Mas disseste esteve a noite toda com... Isto é logo no início, com troncos, mas isso não tem cinza suficiente. E tu começas a pensar, pera lá, se calhar aqui há alguém que deixou coisas ou tirou, ou a empregada limpou, ou não sei o quê, não sei o que mais. Pronto. E é daqueles que vai deixando das pistas e depois consegues adivinhar tu, ou é daqueles que depois é um plot twist que não tem nada a ver? Tu consegues adivinhar, mas ele depois também no final te faz aquela cena básica, normal, que é conta a cena toda e desenvolve as pistas, explica-te as pistas, como é que o ele raciocínio, pensou? como é que ele chegou lá. Portanto, se não adivinhares, também não é o fim do mundo, porque o gajo explica-te. Não te cai assim de paraquedas quem é. Tem um seguimento lógico. As cenas que eu gostava no Jonesbo é que falava-te as pistas, mas ele não explicava, só no final é que explica a cena toda. Tu ou começas a... Sim. E começa-te sempre a dar pistas erradas também. Obviamente, não era fácil demais, senão não tinha piada, não é? Se bem que eu gosto daqueles que dizem na primeira página: ok, aconteceu isto e fui eu que matei. E depois, então agora já sei tudo, agora o que é a história? E esses são um bocadinho mais desafiantes a níveis de escrita, e quando são bem escritos são muito bem escritos. Pronto. Acho que estão os dois assim ao mesmo nível do não adorei, não fiquei assim uau, mas não desgostei. São ambos bons no seu nicho. Este não é thriller, mas este é muito bom. Este é uma boa leitura. Sr. Afonso, andou a chatear-me para ler isto. Pinóquio dos Contos Solidários. Queres falar sobre os Contos Solidários? By the way, Prenda da Tia é uma iniciativa do Continente. Acho uma miséria a solidariedade deles, mas pronto, calha na responsabilidade social e é o que é. Livro da Lei em parceria com o IPO, tanto de Lisboa como do Porto. E se comprarem... diz aqui atrás. Se comprarem o livro no Continente, eles dão 50 cêntimos para ajuda no IPO de Lisboa e do Porto. É a Missão Continente. Todos 50 cêntimos. Às vezes são... no Natal é aquelas caixas de bolachas dinamarquesas que eu costumo comprar. E temos uma data de latas dessas. A minha irmã agora anda a fazer a coleção. Temos mais contos e... Fala então tudo o Pinóquio. Pinóquio, acho que já toda a gente conhece. O Afonso não conhecia. Eu quero ver a história do Pinóquio. Eu já conheço isso. Já temos aqui 4 livros do Pinóquio. Afonso, já te contei a história do Pinóquio. Mas eu quero ler. Pronto, está bem, vamos ler esta. Esta por acaso não é muito má. As outras versões que nós temos são um bocado mais fatelas. A história do Pinóquio continua a não me convencer. Passados estes anos todos, quando uma pessoa já tem algum espírito crítico, a história é bastante confusa. Como assim fazes boas ações e percebes a diferença entre o bem e o mal para deixares de ser um boneco de madeira e passares a ser um menino de verdade? Como assim não faz sentido nenhum? E és comido por uma baleia entretanto e depois és salvo. Como assim não faz sentido? O Gepeto foi comido pela baleia a tentar salvar o Pinóquio de um sítio onde ele não sabia onde ele estava. Estava numa aldeia a fazer burros. Aquela metáfora de não te deixes afundar no ciclo da mentira. O Pinóquio chega à casa e vê: o meu avô não está aqui. Certamente foi comido por uma baleia. Obviamente, vamos para o meio do oceano procurá-lo. Certo. Há assim uns saltos lógicos que não estão muito bem explicados no livro. É para o universo da criança que isso faz tudo sentido. Se calhar no filme está melhor explicado, não sei. Anyways, está a versão da Disney. Será que o Pinóquio existia antes da Disney pegar nisto? Certamente deveria existir, porque a Disney tem a mania de pegar nas histórias e fazer a versão delas. Há de ser. A da Lei, mas a editora é Dom Quixote.
há de ter alguma base de folclore. Eu sei que saiu um Pinóquio do Guilherme Del Toro, eventualmente, e que nós ainda não vimos, não foi? Pois. Provavelmente não podemos ver com o Afonso. Provavelmente não podemos ver com o Afonso, porque o Guilherme Del Toro é sempre cenas meio... Dark, macabras, e o Afonso, se calhar, borra-se um bocado. Anyways, ele até gostou desta história, não foi muito chata de ler. Ele perdeu para levar para a escola, não foi? Perdeu para levar para a escola porque havia uma menina que, não sei se é Elisa ou é Elisa. Elisa, que todos os dias leva história. E o Afonso chateia-se. A Elisa leva todos os dias e nunca é a minha história, é sempre a história da Elisa. Entenda-se, nós fizemos ali uma renovação de livros na biblioteca do Afonso, que era para sair os mais bebê e entrar livros novos, e conseguimos levar 2 sacos para a escola, em que vão alimentar esta biblioteca de leituras diárias nas 4 salas. Mas os miúdos podem levar, se quiserem levar uma história em particular, levam e pedem à professora. Vistos. Pode ser a minha. Elisa gosta muito de fazer isso. Pronto. Então a Elisa faz sempre e o Afonso fica. Mas ela consegue, ela pode escolher a história e eu não, eu também quero. Então o Afonso leva esta e pergunta a gente disse, vai escolher uma na estante e ele escolheu essa. Prontos, e ele levou esta porque. Aliás, ele queria uma maior, mas o livro era muito grande e não cabia no saco. Eu disse que a condicionante é que tinha que caber na mochila. Depois para levar é chato e depois está a chover, como estava nessa altura, do que eu me lembro. Anyways, pronto, recomenda-se. É uma história bastante comum, né? O Pinóquio que a gente conhece, mas... Pronto, mais uma nova coleção de contos. Não foi mau. E estão a dar 50 cêntimos à solidariedade ao IPO, portanto, coisas. Tudo coisas válidas. Depois estive a ler isto. Jasper Juhl, Too Much Fun, The 5 Lives of the Commodore 64 Computer. O senhor autor contactou-me porque eu sou perito nas cenas da Demoscene e este livro fala um bocado sobre a Demoscene e sobre a Demoscene do Commodore 64 em particular. Foi um dos primeiros computadores feitos para a casa, acessíveis, era caros na mesma altura, mas eram mais acessíveis do que os... Eram literalmente armários que havia naquela altura, eram os computadores que havia naquela altura e eram bastante mais lentos. Commodore 64 foi um dos computadores que revolucionou isso. Há o Apple II, que era um bocado mais famoso nos Estados Unidos, o ZX Spectrum, que era mais famoso aqui em Portugal. O Commodore 64 teve grande entrada no mercado, principalmente no centro da Europa e no norte da Europa. Também teve na América, havia uma versão especial para isso. O Commodore 64 era mais difícil de clonar porque usava chips próprios. Compraram uma empresa que fazia os chips, faziam os próprios chips deles, enquanto que os ZX Spectrum eram componentes do mercado que era muito fácil outra empresa pegar nos mesmos componentes e fazer um computador parecido. Talvez YouTube na altura. O Commodore 64 ficou muito conhecido, tem um som muito próprio, tem uns visuais muito próprios e foi um dos computadores que mais desenvolveu a indústria dos videojogos no início. Quando o Commodore 64 saiu, já havia arcadas de videojogos na altura, e era tudo muito baseado no meter a moeda e tentar fazer aquilo viciante, mas difícil de jogar para as pessoas quererem ter mais dinheiro, não é? O Commodore 64 foi dos primeiros computadores a começar a ter sprites, para conseguir ter visuais a mexerem-se no ecrã. Hoje em dia parece estúpido dizer isto, mas naquela altura, no início dos anos 80... era muito comum os computadores serem considerados uma coisa séria. Portanto, quem fazia computadores não queria que aquilo fosse usado para videojogos. Videojogos tinham uma conotação muito má. O Sr. Sinclair do ZX Spectrum é conhecido por ter metido o som pior no ZX Spectrum porque não queria que fossem feitos jogos para aquilo. A Apple II só tem modo de texto, o modo gráfico é muito, muito rudimentar, porque eles só queriam que as pessoas estivessem a fazer Excel sheets e texto naquilo, não queriam que as pessoas estivessem a fazer gráficos. Não há condições. Commodore 64 fez um chip dedicado aos gráficos para conseguir fazer coisas que eram nas arcadas, começar a acontecer nos computadores em casa e foi um sucesso. Um monte de gente começou a usar, começou a ser replicado, depois veio o Commodore Amiga que era melhor, depois vieram os IBM PCs que também começaram a levar isso seriamente. Eu tipo desses. E a partir daí o resto é história, como dizem. Este livro está muito bem escrito, é escrito, o Sr. Jess Fatul é conhecido por fazer a história dos videojogos, é historiador de videojogos, portanto conhece muito bem sobre a história, fala sobre eles, sobre os diferentes géneros de videojogos que existiram, a evolução deles ao longo da história, e fez este sumário sobre o Commodore 64. Ele estava ativo na altura do Commodore 64, participou em alguns dos eventos que popularizaram o Commodore 64, as demo parties que estão ligadas à Demoscene, que é aquela coisa que eu estou mais ativo em
no centro da Europa. Portanto, para mim foi muito interessante descobrir mais sobre os inícios da Demoscene e da Demoscene do Commodore 64 em particular, mas para quem não tem interesse nisso em particular, só tem interesse na história do Commodore 64 ou da computação, do home computing, do início dos videojogos, este livro também é muito interessante e quer em termos de história pessoal, lê-se muito bem, é muito fácil de ler e em termos académicos tem as referências todas para as coisas todas que ele vai mencionando, portanto está bem investigado, tem entrevistas com quer os criadores do Commodore 64, quer com as pessoas que criaram software para o Commodore 64 e não são daquelas entrevistas que são secas de ler, só foca-se nos pontos principais que ele quer falar e nas respostas que deram, portanto muito bem escrito, recomendo bastante. Commodore 64, too much fun, The 5 Lives of the Commodore 64. 5 Lives porquê? Porque ele diz que há uma primeira vida, que é quando há toda aquela magia de que tens um prompt básico e consegues escrever os teus próprios programas. A segunda vida, se eu me lembro das 5. A segunda vida é quando as pessoas começam a explorar aquilo ao máximo e conseguem descobrir, fazer coisas com a máquina que, não, para além do prompt, começam a aprender o código máquina, começam a saber os limites, começam a partir as limitações das bordas ao lado do ecrã, começam a descobrir esses truques que nem os próprios fabricantes do Commodore 64 às vezes sabiam. Terceira vida é o Commodore 64 a tentar manter-se ativo quando começaram a sair outros computadores melhores, o Commodore Amiga, os IBM PCs, e o Commodore 64 continuou a tentar ser relevante nessa vida. E não me lembro das outras duas. Tem que ler o livro para saberem. Há vida para além destas 3. São 5 no total. Falando de referências académicas, ele esqueceu-se de referir que isto é da MIT Press, portanto tem muito mais do que só referências académicas. Sim, sim. O MIT Press tem toda uma subsecção dedicada às histórias dos videojogos e do home computing. E este é um dos livros que saiu lá, há mais 2 ou 3, acho eu. E o Sr. Jasper Joel é justamente o senhor que faz a seleção editorial dessa secção. É um dos autores, há outros autores lá, mas ele é que faz o management daquilo, pelo que eu percebi. Portanto, as 5 vidas: The Basic Computer for Family, a tal cena, o gosto pelo ASIC, The Arcade Game Machine, portanto, como é que o Commodore 64 tentou replicar as arcades e como é que ele subverteu o conceito das arcades para passar a ter videojogos que não era possível ter no tempo limitado das arcadas. Começaste a ter jogos de aventuras texto, não havia nas arcadas nessa altura. Outros vários tipos de jogos, géneros de jogos que hoje são populares, foram prototipados com o Commodore 64. Havia muitos jogos experimentais de pessoas a tentarem fazer coisas que não eram comum. Os Sims, por exemplo, havia um jogo chamado Little Computer People, que foi os primórdios. Tinhas um bonequinho, sim, andava dentro do teu computador e tu conseguias escrever umas teclas para incentivá-lo a fazer algo, podia fazer ou não. Eu jogava que era um bonequinho gordinho pequenino e afastava blocos. E tinha que afastar blocos. Não sei o nome. Se eu soubesse, tinha dito logo de início, não sei. Há muitos jogos que começaram a ser... Muitos géneros de videojogos começaram a ser desenvolvidos com o Commodore 64 e com os ZX Spectrum e com outros computadores da altura. Against Intentions, a tal coisa das pessoas começarem a fazer coisas com o Commodore 64 que não era possível ser feito. Keeping Up with the Future, também já falei disso. E depois a última é o The Eternal Commodore 64 Style, portanto o estilo próprio do Commodore 64, o som do SID, é o chip de áudio que ele tem, que é muito particular, tem os filtros especiais dele, as limitações das ondas que consegue fazer e as próprias características das limitações de cores e aquela escolha de paleta em particular. As pessoas, quando veem uma coisa de Commodore 64, reconhecem como Commodore 64. O próprio arte gráfica feita com o chamado PETSCII, que são os caracteres de texto que existe, Commodore 64 também são muito únicos e há pessoas que fazem arte baseada com isso, apesar de não usarem o Commodore 64, fazem arte que parece com o Commodore 64 à conta disso. Pronto, acabou as cenas de nerds dos computadores. Vocês dizem, portanto, vocês estavam a pensar que o canal já tinha morrido. Não, pimbas levam logo aqui com 6 livros. Há vida para além do Commodore 64 e do Books and Beers. E pronto. E é isso, obrigada por aguentarem. E vocês digam-nos o que é que andam a ler, escrevam aí em baixo. Se já leram, digam-me quem é que já leu isto, porque eu sei que a Ana, da Phoenix Flight, já leu, mas este livro é muito pouco falado, pelo menos que eu saiba. E pronto, e tem a sua relevância, sim.
Em princípio, vamos estar no Festival Contacto, que será 25 e 26 de no abril. fim de semana depois da Páscoa. Sim, acho que é 25 e 26. É do 25 de abril. Portanto, se quiserem aparecer lá e pagarem-nos cervejas, nós nunca dizemos que não. Ou um cafezinho, porque vamos estar com o Afonso. Quer dizer, se forem mais de 2, temos de dizer que não para tomar conta do Afonso, não é? Mas até duas pode ser. Até às 2 pode ser. Portanto, não é 2 da tarde, são 2 cervejas. Exato. Pronto, assim acontece. Não percam o próximo episódio. Nós também não.